nós vamos falar sobre a vocação dos filhos. A vocação dos filhos. Isso fala um pouco sobre chamado, sobre propósito. E isso é uma pergunta que todo crente quer saber. Qual é o meu chamado, né? Qual é o meu propósito nessa terra? Para que eu vim para essa terra? Antes de eu falar bem direitinho para que você veio para essa terra, os acima de 18 anos já tem uma vocação, já tem uma convocação, que é para ir para o Difflin Camp, amém? Só um parêntese aqui na minha pregação, que eu quero incentivar quem tem acima de 18 anos a participar desse tempo maravilhoso na presença de Deus na Serra da Meruoca, 1 a 4 de março. Lá no Difflin Camp, que você vai ser poderosamente impactado. Fecha parênteses, amém? Fecha parênteses aí, é uma convocação. Mas vamos ler comigo Romanos 8, do 22 ao 27. Diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Nós vamos saber um pouco mais sobre o nosso chamado, sobre o nosso propósito aqui na Terra. N.T. Wright, ele diz assim: o plano de Deus não é resgatar os seres humanos para fora da criação, para estar com eles em outro lugar. O plano de Deus é vir habitar pessoalmente com suas criaturas portadoras da imagem divina, a fim de que, juntos, Deus e suas criaturas possam trazer sua sabedoria salvadora e ordenadora para o mundo. Então, gente, a salvação ela não é simplesmente um dom de Deus para seu povo. É um dom de Deus por meio de seu povo para o restante do mundo. Gente, vamos entender uma coisa. O Espírito Santo habita em você? Sim, ele habita em mim também. Mas por que é que a gente ainda não está vendo as coisas totalmente diferentes aqui nessa terra? Por que será? Por que será que se o Senhor habita no nosso meio, se nós temos muitos cristãos, muitos crentes, por que ainda tem fome no mundo? Por que ainda tem miséria? Por que ainda tem doença? Por que ainda tem divórcio? Por que tem tanta mazela ainda nessa terra? Por que será? Será que nós estamos, de fato, manifestando a presença de Deus nessa terra? Será que, de fato, nós estamos carregando essa presença e fazendo a diferença onde a gente está? Isso é algo para a gente pensar. Como é que Deus manifesta a presença dele no meio do seu povo? É através da obediência. Obediência a partir da nossa identidade. Porque só conseguiremos obedecer se nós sabemos quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. Nós não temos mais aquela identidade de pecadores. Você não pode aceitar essa identidade na sua vida. Porque é quando você realmente se posicionar como um filho de Deus nessa terra, é que as coisas vão mudar à sua volta. Você vai ter ousadia para influenciar, para ser luz. E isso é tão importante, gente. Eu quero contar uma história para vocês de uma pessoa, de um filho, que ele nasceu com problemas. É uma história que vai impactar a sua vida. É do Rick Roach. Ele nasceu com paralisia cerebral. E os médicos disseram que ele nunca teria uma vida normal. No entanto, sua mãe, Judy Roach,
se recusou a aceitar essa limitação e insistiu para que ele tivesse acesso à educação e fosse tratado como qualquer outra criança. Graças ao esforço dela, Rick aprendeu a se comunicar através de um computador especial e mostrou um grande interesse por esportes. Ele tinha paralisia cerebral, ele não andava, ele não se movimentava como uma pessoa normal, mas ele demonstrou interesse por esportes. Olha só que contraditório. Só que a mãe dele não viu isso como uma limitação, e nem o pai dele. Seu pai, Dick Royd, começou a participar de maratonas e triatlos empurrando o Rick em uma cadeira de rodas. Juntos, eles completaram centenas de provas, incluindo o Ironman. Quem já assistiu esse vídeo de um pai com um filho na cadeira de rodas? Já algumas pessoas. É lindo demais. Eles fazendo aquela corrida, o pai incentivando o filho, empurrando lá o filho. E até a famosa maratona de Boston. Rick sempre dizia que quando estavam correndo, ele se sentia como se não tivesse deficiência. Embora a mãe tenha sido fundamental nos primeiros anos de vida de Rick, foi a parceria com o pai que tornou sua história mundialmente famosa. Uau! Foi a parceria com o pai. A mãe dele não aceitou as limitações, incentivou o filho. Mas foi a parceria com o pai dele. Foi o pai dele ali pagando o preço de fazer junto com ele. Podia até ser visto como ridículo, mas ele foi lá com o filho dele, que não podia correr. E correu com ele na cadeira de rodas. E eu quero te dizer que Deus, ele faz a mesma coisa com você. O seu Pai Celestial, perfeito, ele faz a mesma coisa com você. Talvez você olhe e diga, não, pastora, mas como que eu vou ter um chamado, uma vocação, algo para fazer em Deus, se eu estou vendo tanta limitação na minha vida? Ah, pastora, eu acho que eu ainda tenho muita dificuldade de vencer algum pecado, algum pensamento, algum sentimento horrível. Como que eu vou fazer alguma coisa para Deus? Eu quero te dizer que Deus, ele quer que você faça junto com ele, em parceria com ele, que você não está sozinho nessa. Ei, você não está sozinho nessa, amém? Deus é seu pai, é aquele que te enxerga além, é aquele que enxerga o que você pode fazer além das suas limitações, além das suas dificuldades. E é por isso que você tem que se ver como o teu pai te vê. Ele te vê como filho, ele te vê como filha. Ele que colocou tesouros dentro de você, porque você foi criado de um modo maravilhoso. Ele colocou dons, ele colocou talentos dentro de você, para que você possa expressar quem ele é nesse mundo. Você foi criado de modo maravilhoso, você precisa se ver assim. Não fique limitado, olhando para as suas fragilidades, para aquilo que você não é bom, ou mesmo para as suas dificuldades. Não olhe para isso. Deus quer que você olhe para Ele, em nome do Senhor Jesus. Mas, enquanto a gente está aqui nessa terra, existe essa tensão, né? Essa tensão existe como se fosse um cabo de guerra. Do lado de cá, a minha carne tentando me puxar, o pecado tentando me puxar, o inimigo tentando me puxar. Do lado de cá está o reino de Deus, o Espírito Santo, eles me influenciando, me puxando para cá, e eu estou bem no meio. Cabe a mim decidir para que lado eu vou pender, para que lado eu vou. Eu não posso pender para esse lado, eu tenho que ignorar esse lado. E esse lado aqui, deixa eu te falar, é muito mais poderoso, tem muito mais influência na sua vida, porque é maior o que está em você do que o que está no mundo. Então, deixa o Espírito Santo te levar. Se entrega mesmo, não fica com reserva. Você tem que ser uma pessoa sem reservas para Deus. Amém? Mas às vezes a gente fica, mas pastor, eu não queria ter mais aquele pensamento horrível. Ai, mas por que eu ainda sinto tanta raiva? Ai, pastor, tem dia que eu tenho vontade de matar um. Pastor, eu nunca pensei em divórcio não, mas em homicídio eu já pensei. Misericórdia, será que essa é você? Será que essa é você? Sentimentos ruins, angústia. Por que a gente ainda tem? Porque a gente ainda habita num corpo.
nesse corpo aqui que está perecendo, mas isso não é a nossa identidade. O que você sente não é a sua identidade. O que você pensa não é a sua identidade. Eu fico vendo quantos jovens estão sendo enganados, perdidos, porque, não, eu senti uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, uma menina que sente uma atração por uma menina, um menino que sente uma atração por um menino. Então agora eu sou homossexual. Misericórdia, não é não. É um pensamento, é um sentimento. Você não é o que você pensa, não é o que você sente. E você precisa entender isso. A nossa geração não pode ser levada pelos sentimentos e pelos pensamentos. Gente, se a gente não tiver cuidado, a gente nem escova o dente. A gente nem passa fio dental no nosso dente. Não é verdade? É verdade. Não é todo dia que eu acordo com a vontade, meu Deus, de orar. Não é todo dia. Eu tenho que induzir, eu tenho que me esmurrar o meu próprio corpo, eu tenho que me colocar ali naquela posição de oração. É assim. A gente precisa se posicionar para o lado certo, amém? Para o lado certo. O Espírito Santo, ele está aí para te ajudar. Você precisa desenvolver um relacionamento com ele. O Espírito Santo, ele não é um poder. O Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele está com você, ao seu lado. A palavra diz que ele é o Consolador. Consolador é aquele que está ao lado. Ele está com você para te ajudar, para te convencer. O que você não sabia que era pecado, ele vai te mostrar que é pecado. Ele tem ciúmes de você. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. É por isso que ele nos incomoda. É por isso que ele nos convence. Porque ele quer ter constante comunhão conosco. E ele sabe que se nós cedermos ao pecado, nós vamos esfriar na fé. Nós vamos deixar ele de lado. Nós vamos ter dificuldade de nos aproximar de Deus. Não foi assim com Adão? Ele não se escondeu de Deus? Assim também somos nós. Mas o Espírito Santo, ele está aí te chamando, te convencendo e querendo que você ande junto com ele, que você aprenda dele. Ele quer que você preste atenção na voz dele. Sabe, a gente tem falado muito que não é o pecado que leva a pessoa para o inferno, é a pessoa não crer no Senhor Jesus. E que se nós nos arrependermos e pedirmos perdão, o Senhor nos perdoa e nos purifica. Isso não é verdade? Mas, se a gente viver uma vida deliberada, uma vida rejeitando o Espírito Santo, não ouvindo o Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Nós vamos esfriar na fé. E pode chegar um tempo que nós nem nos arrependamos mais. Você sabia que é possível a pessoa não se arrepender mais? Dependendo de como ela tem escolhido viver a vida dela, ela pode chegar num tempo que a consciência fica cauterizada. Em 1 Timóteo 1,19, ele diz assim, olha, o Paulo fala para ele assim, tenha cuidado, mantenha a boa consciência. Porque muitos que não se importaram com a consciência, porque o Espírito Santo ele vem aqui, né? Na nossa consciência ele fala, isso não está legal. Muitos que não se importaram, a consciência naufragaram na fé. Meu Deus. Sabe, a palavra diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas sabe o que é que ele quer mais roubar de nós? É a nossa fé. É a nossa fé. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos aqueles que perseveram para a salvação. Amém? Nós não vamos deixar o inimigo roubar a nossa fé. Nós vamos viver uma vida de consagração, de santificação, porque nós queremos chegar lá, no alvo, que é Cristo. Viver a eternidade com o Senhor Jesus. Amém? Nós não vamos deixar a nossa fé se esfriar. Não é circunstâncias, não é os sofrimentos desse mundo, não é uma oração não respondida, né? Porque às vezes a pessoa fica frustrada porque não teve uma oração respondida. Não quero mais saber de Deus não. Faz igual a mulher de Jó, né? Abandona esse teu Deus e morre. Misericórdia, não. Nós somos daqueles que
reconhecemos a soberania, a grandeza, a bondade de Deus nas nossas vidas, independente das nossas circunstâncias. Amém? Aleluia, glória a Deus. N.T. Wright diz assim: o Espírito é o adiantamento que nós recebemos da herança completa que nos foi prometida. No Espírito já estamos desfrutando o novo mundo de Deus, e isso naturalmente torna a vida que vivemos no velho mundo ainda mais dolorosa. Dolorosa, pastora? Por que dolorosa? Se a gente tem o Espírito Santo. Gente, quando a gente estava no mundo, a gente estava o quê? Anestesiado. Era anestesiado. A gente vivia para nós mesmos e a gente só pensava em curtir, em exaltar a gente mesmo, né? Nossas conquistas, nossas realizações. Mas, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós, a gente começa a se importar com o que Deus se importa. A gente começa a sentir dores pelo mundo que está perdido. A gente começa a sentir dores pelos nossos amigos que estão indo ao inferno, sem conhecer Jesus, pelos nossos parentes. A gente começa a ter compaixão. A gente começa a ter um incômodo. E esse incômodo é o incômodo do Espírito Santo em nós. Porque o Senhor está nos chamando. E pode ter certeza que aquilo que te incomoda pode ser o chamado de Deus para a tua vida. De repente você se incomoda que as crianças estão aprendendo coisas que não devem aprender nas escolas. As crianças, os adolescentes. Talvez o teu chamado particular seja cuidar de crianças. Ministério com crianças. Pais Kids. Quem sabe colocar uma escola com princípios. Talvez esse seja o teu chamado. Ou, de repente, você se incomoda com as músicas do mundo. Meu Deus, pastor, as músicas do mundo, misericórdia, estão cada vez pior, cada vez mais derrubadas. Eu não aguento. Então, será que o Senhor não está te chamando para ser um compositor ou uma compositora? Para escrever músicas aí que vão mudar a mentalidade do povo? Hein? Será que o Senhor não está te chamando para ser um artista, uma artista? De repente você passa aqui na cidade de Sobral e vê aqueles muros horrorosos, com aquelas imagens. Meu Deus, vocês já viram ali, né? Tem vários, ali perto da rodoviária. Tem vários lugares com aquelas pinturas que eu digo, misericórdia, pintaram o capeta por aí na parede. Talvez você está incomodado com isso. Aí, talvez o Senhor está te chamando para ser um artista, um pintor. Olha, eu tenho uma pastora que eu gosto muito, que é a pastora Zoe Lili, né? Ela é pintora, ela é formada em artes plásticas, artes visuais, e ela pinta. E ela tem cada quadro lindo. E deixa eu te falar, a unção que Deus derrama na nossa vida, ela vai no que a gente faz. Se fizer um bolo, a unção que o Senhor derrama na nossa vida, vai para aquele bolo. Eu acredito muito nessas coisas, viu, gente? Eu acredito. E quando aquela pessoa receber aquele bolo, de certa forma, ela vai ser impactada pela presença de Deus. Eu acredito. Essa pastora, ela conta uma história que ela pintou um quadro para uma família. E ela entregou esse quadro. E nessa família tinha uma pessoa doente, com depressão, que não queria nem sair do quarto. E desde aquele dia que aquele quadro chegou naquela casa, a pessoa ficou curada, completamente curada. Eu acredito muito nisso, que a unção, tudo que a gente faz para a glória do Senhor, impacta pessoas. Não é o quadro não tem poder, mas é a presença de Deus mesmo, através daquilo que foi feito com tanta consagração. Eu creio nessas coisas, viu? Eu creio. Então, assim, eu creio que o Senhor vai te usar naqueles dons, nos talentos que Ele derramou na sua vida. Tudo que você fizer vai abençoar pessoas. Então, fique atento ao seu chamado, fique atento aos seus incômodos, que o Senhor, eu creio que Ele vai usar. Amém? Para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Nós não somos mais indiferentes, anestesiados. Nós nos importamos com o que Deus se importa. Deus trabalha com e por meio daqueles que o amam. E então, gente, eu acredito, tem esse chamado específico que o Senhor vai ministrar o seu coração, e é importante que você busque, mas existe o chamado geral. Para todos nós, o primeiro chamado geral é ide.
Ide e fazei discípulos de todas as nações. Esse chamado é para mim, para você, é para todos nós que somos cristãos. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, de nos tornarmos parecidos com Jesus e também de fazer com que outras pessoas amem a Jesus também, conheçam a Jesus e queiram se tornar parecidos com Jesus. Esse é o chamado para todos, viu? Não tem escapatória. Não tem. Você converteu no domingo passado. Já é o seu chamado. Já é o seu chamado, esse daí. Tá certo? Então, esse é o chamado geral. E um outro chamado que eu acredito que é geral para todo cristão é o chamado para a oração. É o chamado para a oração. E eu acredito que esse chamado, muitas vezes, é muito negligenciado. Muito negligenciado. Essa semana eu estava pedindo perdão ao Senhor, me arrependendo, porque eu creio que eu tenho negligenciado esse chamado da oração. Eu tenho que orar mais. Eu preciso orar mais. Eu tenho o hábito de orar. Eu tenho o hábito de orar em línguas. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a oração em línguas. Mas eu tenho esse hábito de estar orando e tudo. Mas eu não tenho sido tão intencional nas minhas orações. Eu preciso ser mais intencional, de orar pelos motivos de oração, de orar pela essa cidade. Né? Normalmente eu tenho orado mais em línguas do que sendo intencional. E todos nós precisamos orar. Orar pela nossa cidade, orar pela nossa igreja, orar pelos nossos líderes, orar pela nossa família, orar pelo nosso marido, você que é casada, pelo seu marido, você pela sua esposa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve um dia, o Fabiano sempre conta essa história, né? Que a gente estava numa conferência, assim, uma conferência abençoada, e tinha um profeta lá, que esse profeta, foi bem no comecinho da nossa ordenação, e esse profeta estava dando palavra para todo mundo, e orando por todo mundo, foi lá na Paz Fortaleza essa conferência. E eu estava, né? A gente tinha acabado de assumir a igreja, eu digo, amor, vamos lá. Vamos lá no profeta para ele orar por nós, para ele dar uma palavra. Aí ele diz, não, nós não vamos não, nós vamos ficar aqui. Eu, amor, vamos lá, eu estou indo por uma palavra. Quem é dessas que gosta de procurar profeta? Eu não sou mais, mas no começo, que eu estava com medo de como seria, eu fui. Já me arrependi, foi minha imaturidade, porque não é legal. O Senhor, Ele quer que a gente ouça dEle e que confie naquilo que Ele fala para nós. Né? A profecia, o que um profeta falar, é só para testificar aquilo que o Senhor já falou no nosso coração. Mas nesse dia eu estava querendo ir atrás do profeta. E o Fabiano me segurando, Aí até que teve um momento que o Espírito Santo falou com ele. E aí ele disse, não, agora nós vamos lá. Aí eu, eita glória, lá vamos nós. Aí já foi lá perto do profeta, a gente ia para um canto, o profeta ia para ali. Aí a gente ia para outro canto, o profeta ia para ali. Eu digo, meu Deus do céu, será possível que nós não vamos escutar uma palavra desse profeta? Misericórdia, a gente correndo atrás do profeta, literalmente. Até que ele parou. Aí começou a profetizar na vida do Fabiano, e falou tanta coisa. Aí tinha um outro lá traduzindo, né, porque ele falava em inglês. E ele falando coisa para o Fabiano, que Deus ia cuidar dele. Tudo que o Espírito Santo já tinha falado para ele, né? Aí eu, eita, agora é minha vez. Lá vem o profeta. Sabe o que foi que ele disse para mim? Ore pelo seu marido. Eu fiquei, meu Deus, eu queria uma palavra, eu queria muita coisa, uma revelação, uma direção, uma coisa. Eles dizem assim, ore pelo seu marido. E eu, meu Deus. Então, nós, mulheres, precisamos orar pelos nossos maridos. Nós precisamos apoiar nosso marido em oração. O esposo também precisa orar pela esposa, pelos seus filhos, como sacerdote do lar. E, às vezes, eu percebo que são essas orações que a gente vai deixando assim de lado. A gente vai esquecendo, né? Pelo menos, eu olho o Fabiano. O Fabiano é tão abençoado. É um pastor tão cheio de sabedoria, tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do conhecimento, da palavra, que até, às vezes, eu esqueço que eu tenho que orar por ele. Olha aí. E o Espírito Santo estava me lembrando. E a gente precisa orar. Precisa mesmo orar. Não é só para obter coisas que a gente quer obter do nosso marido, né, mulheres? Que é uma beleza, a gente orar para querer conseguir as coisas, né? Eu já dei um testemunho aqui, já falei que uma vez eu orei para o Fabiano lavar a louça, né? Estava lá lavando a louça e tal,
e aquela pia cheia, eu digo, meu Deus, será possível? Senhor, toca no meu marido para ele vir lavar a louça. E imediatamente o Fabiano apareceu lá para lavar a louça, eu fiquei só achando graça. Ele já contou isso. Mas nós precisamos orar mesmo para que os propósitos de Deus se cumpram na vida do nosso esposo, da nossa família. A gente precisa se posicionar em oração. Em oração. A oração do justo pode muito e tem seus efeitos. Você é justo. Você é justa. Então, sua oração tem muito efeito. Estando aqui, chegando aqui na igreja, uma irmã veio me dar um testemunho, que eu fiquei muito feliz. Nós estávamos orando pela mãe dela, que estava com câncer, e ela já veio me dizer que o médico ficou surpreso com os resultados dos exames. Ela disse, olha, eu não quero lhe ver aqui tão cedo, você vai viver muito para a glória de Deus, amém? A oração é poderosa, gente, mas às vezes a gente negligencia. Se a gente entendesse o quanto a nossa oração é importante, eu acredito que a gente oraria mais. E é isso que eu quero falar com você hoje. Mas por que orar? Talvez você diga, pastora, mas Deus, Ele não já sabe de todas as coisas? Ele não sabe de tudo? Para que eu tenho que estar falando para Ele aquilo que eu preciso se Ele já sabe? E também, pastora, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. E também, se Ele não quiser, Ele não faz. Por que eu tenho que orar? Né? Às vezes a gente fica com esse pensamento, com essa dúvida, e a gente vai deixando de orar. A gente não crê mais no quanto a nossa oração é importante. Deus, na sua soberania, Ele escolheu que uma das maneiras de sua vontade ser feita na terra seja a oração. Deus, Ele é soberano. Mas uma das maneiras de Ele agir aqui na terra é através da nossa oração. Olha que privilégio. Mas será mesmo isso, pastora? É verdade. É verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que nada tendes porque não pedis. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículos 2 a 3, diz assim, muitas coisas, nada tendes porque não pedis. E não tem também porque pedis mal, para gastar com os seus próprios prazeres, é o que a Bíblia diz. Então, muitas coisas não acontecem porque nós não oramos ou oramos pelos motivos errados. Então, muitas vezes, Deus não faz algo porque a gente não pediu, porque a gente não está pedindo. E a gente não está entendendo por que não está acontecendo, mas você está pedindo a Deus? Você tem pedido? Por que você tem pedido? É só para o seu bem próprio? Envolve só você? Ou envolve as outras pessoas? Ou é para abençoar as outras pessoas? Tudo que Deus nos dá é assim, é dessa forma. Às vezes você está orando, eu quero uma casa grande, espaçosa e tal, uma casa bonita. E aí, de repente, o Senhor quer que você seja um anfitrião de célula. Aí você fica assim no seu coração, não, mas eu não quero receber ninguém na minha casa, não. Vão sujar minha casa, vão acabar com minha casa, e tal, e tal. Aí talvez Deus nem responda a sua oração, porque Ele tem um propósito maior para você, mas você está resistindo àquele propósito de Deus. Então, não tem por que pedis mal. Mas se Ele tem te chamado a abrir sua casa, a compartilhar, e você ora, e você pede, você tem esse coração liberal, com certeza Ele vai te dar. Então, a bênção do Senhor, ela não é só para nos tocar, é para tocar as pessoas ao nosso redor. De repente, o Senhor quer te prosperar tanto, Ele quer derramar tanta bênção na tua vida, de prosperidade financeira mesmo. Ele quer que você seja um grande empresário, Ele quer que você seja alguém que abençoe grandemente o reino de Deus, mas você está com o coração fechado. Você está pensando, não... É que nem uma história que eu ouvi, né? Que o homem disse assim, se eu ganhar 1 milhão, se eu ganhar na Mega Sena, eu sei que eu tiro o dízimo, o resto eu nem sei o que eu faço, que eu vou para a bagaceira. Misericórdia, né? Desviou antes de ganhar na Mega Sena. Desviou antes de ganhar na Mega Sena. Às vezes a gente está com esse coração de não ser liberal para Deus. E quando nós temos motivos egoístas, que estamos pensando só em nós, Deus também não atende. Porque
A palavra fala, não tendes porque pedis mal, para gastar nos seus próprios prazeres. A gente tem que entender que uma vez que nós somos cristãos, que uma vez que nós estamos em Cristo, nada mais é sobre nós. Nada mais é sobre nós. É tudo sobre Ele. E o que Ele quer fazer por meio de nós. A palavra diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não traz desgosto. Então, Ele quer te abençoar, mas Ele não quer que você seja tão individualista, tão egoísta, que você só tenha desgosto naquela bênção. Amém? Então, eu creio que aqui os nossos corações são generosos, abertos, para que o Senhor possa confiar em nós muitas bênçãos, amém? Muitas coisas, em nome de Jesus. Deus quer que nós peçamos, mas quer que nós peçamos pelas motivações certas, pelos motivos certos. E aí eu quero falar um pouco com vocês sobre a oração em línguas. Quem aqui já ora em línguas? Quero ter uma noção aqui. Uau, algumas pessoas, bastante pessoas até. Essa é uma forma poderosa de orar. Talvez você diga, pastor, eu tenho tanta dificuldade de vencer a minha carne. Eu sei que você falou que o Espírito Santo atua em mim, que eu sou guiada por Ele, mas eu tenho uma dificuldade, pastora, tão grande. Eu quero te incentivar a orar em línguas. Orar em línguas, aquilo que você já recebeu quando você foi batizado, exercite isso na sua casa. Exercite, fique orando, não fique esperando vir aquela manifestação sobrenatural para você orar em línguas, não. Você já recebeu, você pode exercitar isso no seu dia a dia. Isso é uma coisa que eu faço muito, que eu gosto muito de fazer. Eu estou aqui, estou lavando louça, estou cozinhando, estou estendendo roupa, eu estou orando em línguas. Eu estou aproveitando para orar em línguas, que a minha mente, ela não entende. Mas o meu espírito está falando com Deus. Eu estou orando ali a perfeita vontade de Deus. É verdade isso. A gente está ali orando a mais perfeita vontade do Senhor. Não tem forma mais perfeita de orar do que essa. E eu tenho feito muito isso, eu quero te incentivar. A palavra diz em 1 Coríntios 14, 4, que o dom de línguas é para edificação pessoal. Então, enquanto você ora em línguas, você está sendo edificado. Mesmo que você não esteja entendendo, você está sendo ali construído, edificado por dentro. Então, eu quero te incentivar a você orar em línguas. Quando você estiver se sentindo tentado, ora, começa a orar em línguas. Ora ali baixinho, não precisa sair assustando o povo no meio da rua, não. Vale, meu Deus. Chega chamando na baraca, lá no meio da rua, na loja, não. Pelo amor de Deus, não vai assustar ninguém, não. Vão pensar que você está ficando doido. É baixinho. Se você estiver fora de casa, você pode orar baixinho. Mal mexe os lábios, mas está orando. Está orando. Se você estiver em casa, tira bastante tempo para você orar em línguas. Olha só o que é que diz em Romanos 8, 26, 27. Vamos lá. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A palavra diz que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito ora. É o nosso espírito que ora. Nossa mente não entende, mas nosso espírito está orando. E o nosso espírito, ele é ligado ao Espírito de Deus. Então, o Espírito está intercedendo por nós. Olha, ele está nos ajudando em nossa fraqueza. Por isso que eu digo, está passando por alguma tentação, ora, fica orando em línguas. O Espírito Santo está te ajudando na tua fraqueza, porque você não sabe orar, mas o próprio Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. A gente não entende, mas o Espírito Santo está nos ajudando. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Ele sabe a intenção de Deus.
Ele sabe qual é a vontade de Deus, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, com certeza a nossa oração vai ser respondida. É ou não é? Para a oração ser respondida, ela precisa estar alinhada ao querer de Deus, à vontade de Deus. Uma forma de você orar, sabendo que é a vontade de Deus, é através da oração em línguas. Você vai começar a experimentar intervenções, milagres na sua vida, a partir do momento que você se posicionar e orar como o Senhor quer que você ore. Outra coisa, outra forma de orar, de acordo com a vontade de Deus, é orar a palavra de Deus. Não fica orando coisa da tua cabeça, não. Gente, esses dias eu ouvi uma pessoa me dizer que a outra estava orando para a mulher do outro morrer para ela poder se casar com ele. Você acredita num negócio desse? Você acredita disso? Parece uma coisa do outro mundo, né? Parece que não é nenhum crente que está falando isso. Misericórdia. A pessoa acha que é crente. E ela está dizendo que está orando para a mulher do outro morrer para poder casar com ele. Minha gente, a gente vê cada absurdo. Uma oração dessa vai ser respondida? Não vai. Claro que não vai. Graças a Deus que não vai. Misericórdia. Mas quando a gente ora, a vontade de Deus acontece. Deus faz, porque é a vontade dele, não importa o tempo. Talvez você pense, não, mas pastor, eu estou orando por algo. Eu creio que é a vontade de Deus, porque está na palavra dele e ainda não aconteceu. Persevere em oração. Persevere em oração. Não deixe de orar. Não deixe. A palavra fala que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E ele estava orando. E o Senhor ouviu a oração dele no primeiro dia que ele orou. Mas só foi depois de 21 dias que o anjo chegou para ele com uma resposta. E ele disse, eu vim, mas teve resistência. O príncipe da Pérsia me resistiu. Mas esse príncipe da Pérsia não era um príncipe humano. Era um principado mesmo, espiritual. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades e os principados nas regiões celestiais. Então, se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como é que a gente vai batalhar nessa luta se não for através da oração? É através da oração. Então, a gente precisa se posicionar, a gente precisa orar, mas orar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está na palavra. E é na palavra que a gente precisa se apegar. É na palavra. Oração por cura. Eu prefiro crer que o Senhor quer curar. Eu digo, eu creio que o Senhor quer curar. Por quê? Porque na palavra dele está dizendo o quê? Que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ele levou sobre si, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados, curados. Então, quando eu vou orar em alguém por cura, eu oro crendo que o Senhor quer curar. Toda vez que eu oro, que a gente vai orar, a pessoa vai ser curada? Não, nem sempre vai ser curada. Mas eu vou orar acreditando que o Senhor quer curar. Amém? Amém? Se não vai ser curada, não cabe a mim saber o porquê. Nem cabe a você saber o porquê. Mas nós vamos orar com ousadia, porque está na palavra. Então, já teve situações de pessoas praticamente desenganadas pelos médicos. Já pensou, se eu fosse pensar, não, eu acho que Deus quer levar. Eu não ia nem orar. Não é verdade? Eu tenho que crer o quê? Eu creio que Deus quer curar, não importa o que o médico está dizendo. Eu creio na palavra, então eu vou orar. Eu vou me posicionar até ver o milagre com os meus olhos. Só paro de orar quando eu não ver mais quando não acontecer mesmo. Se a pessoa falecer e olha que o Senhor ainda nos chama a ressuscitar. Gente, isso é demais, né? Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse que nós faríamos coisas maiores. Quem já orou aqui para alguém ressuscitar?
Eu já orei. Eu já orei com Fabiana, a gente já foi chamado lá no regional, não conhecia a pessoa, né? Era uma estudante do Difflin School, estava lá, e ela viu uma criança morrer lá, asfixiada, e ela chamou a gente para ir orar. Imagina aí, você teria coragem? Porque para isso precisa de coragem, né? Precisa de ousadia. E a gente foi lá, orou. Os médicos, enfermeiros, tudo olhando assim, a gente em volta do leito daquela criança. A gente orou com convicção. Não aconteceu. Amém, glória a Deus. Então, cabe a nós saber por quê. Cabe a nós orarmos, nos posicionarmos em fé, em oração. Amém? Amém, amém, glória a Deus. Nós precisamos orar, mas não só pelas nossas causas. Será que também nós só estamos orando pelas nossas causas? Pelo que a gente quer? É muito importante que a gente ore pela salvação da nossa casa, da nossa família, pelas coisas que eu quero conquistar em Deus. É muito importante pela nossa saúde. É importante, mas será que a gente também está orando pelo que Deus se importa? Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: a oração, ela não é só uma forma de você conseguir de Deus o que você quer, mas é uma forma de Deus conseguir de você o que Ele quer. Uau! Deus conseguir de você o que Ele quer. Então, a gente precisa orar pelo que Deus se importa também, além dos nossos interesses pessoais. A gente precisa orar pelos nossos governantes, a gente tem que abençoar nosso prefeito, o nosso presidente. E olha que a tendência está sendo só criticar. A gente não pode, a gente tem que se posicionar em oração. Se a gente quer ver mudança, a gente precisa orar, colocar diante de Deus, orar pelos seus pais, orar pelos os líderes, orar você lá no seu trabalho, pelo seu chefe. Às vezes você está só reclamando, só criticando, mas você está orando para que essa situação seja transformada. Seu chefe, o seu líder, ele vai ser transformado a partir da sua oração e da sua atitude de honrar, de amar, de respeitar. Amém? Amém. Glória a Deus. E também nós precisamos orar para que nós sejamos para que haja unidade na igreja. Isso é tão importante. E João 17, 21 ao 23, é uma oração que o próprio Jesus fez. Ele orou para que nós sejamos Por quê? Porque às vezes há muita divisão no meio do corpo de Cristo. Às vezes a contenda, a fofoca. Aqui nessa igreja não tem, não. Fofoca, nem contenda, não tem, não. É por aí. Mas às vezes tem. E Deus, Ele quer que nós sejamos um corpo só, um só espírito, para Ele derramar unção sobre as nossas vidas. Imagine aí, nós unidos, o que é que o inferno poderá fazer contra nós? Nada. Nada. Na Torre de Babel, a língua deles foi confundida, porque eles iam chegar e iam fazer coisas terríveis, né, se aquilo não fosse impedido. Então, a unidade faz com que nós façamos coisas grandiosas para Deus, amém? E aí eu queria chamar aqui você para entender comigo sobre a oração modelo, a oração padrão, que é a oração do Pai Nosso. O Senhor tem me chamado tanta atenção para essa oração ultimamente, tanta atenção, o Senhor tem me feito meditar todos os dias nessa oração. E orar mesmo, pensando no que ela quer falar, todos os dias. O Senhor me chama para orar, para meditar na oração do Pai Nosso. Olha só o que ela fala. Pai Nosso que estás no céu. O Pai é nosso. O Pai não é só meu. Então, eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar no coletivo. Eu tenho que pensar no bem das outras pessoas também, no bem do meu irmão, no bem da minha família. Pai nosso que estás no céu, Ele é santo, Ele é altíssimo, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele não é o meu chapa, entendeu? Porque às vezes a gente só vê, Deus é meu chapa, né? É meu amigo e tal. A gente trata Deus de igual para igual. Ou então a gente fica querendo ensinar Deus a ser Deus. Deus, não é melhor que o Senhor faça isso, isso e isso? Deus, a gente fica querendo mandar em Deus. A gente fica querendo que Deus faça a nossa vontade e não a dele.
É verdade, a gente quer que Deus faça a nossa vontade, a gente quer ensinar Deus a ser Deus, às vezes a gente acha que Deus é injusto. Olha só, e a oração do Pai Nosso diz o quê? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é grande, é poderoso. Venha a nós o teu reino. Tudo que a gente está falando aqui nessa série é sobre o reino de Deus vir nessa terra. Então, a gente tem que orar para que o reino de Deus venha aqui nessa terra. No céu tem doença? Não tem doença. No céu tem dor, tem tristeza? Não tem. Então, a gente tem que orar para que isso aconteça também aqui nessa terra. Quantas pessoas estão aí vivendo uma vida de tristeza, divórcio, vivendo uma vida mesmo miserável, esperando que nós cheguemos lá com a palavra de Deus, com o evangelho que transforma. A gente precisa realmente se incomodar, se posicionar, até mesmo com divórcio dentro da igreja, que está mais comum. Se isso te incomoda também, talvez o Senhor está te chamando para o ministério de casais. Mas a gente precisa orar, que o reino do Senhor venha nessa terra, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, não a nossa. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor quer que nós oremos pela provisão, pelo nosso pão de cada dia. O pão nosso. E é todo dia, ó. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Né? O pão nosso cada dia nos dá amanhã. O pão nosso que cada dia nos dá esse ano. Tipo assim, eu vou orar pelo pão do ano todinho. Não é assim. Deus quer que todos os dias a gente esteja em oração. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu Deus! Quando você diz assim, Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado a quem me ofendeu. Eu tenho perdoado a quem me ofendeu? Na mesma hora a gente é confrontado, né? Será que eu estou liberando perdão para as pessoas? Será que eu já liberei perdão para aquela pessoa que falou uma coisa que eu não gostei? Será que eu já perdoei perdão? Ou já perdoei perdão? Já liberei perdão para aquela pessoa que me ofendeu, que me traiu? Como é que eu vou pedir para ser perdoado se eu nem estou perdoando? E a palavra fala que a gente só é perdoado se a gente perdoar. E aí? Todo dia a gente é confrontado com essa oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Olha aí, às vezes você está caindo em tentação de graça, só porque você não está pedindo a Deus para Ele te ajudar a não cair em tentação. Claro que não é só isso, né? Às vezes você está andando ali na beira do precipício. Na beira do precipício, enquanto você tem que estabelecer um limite de segurança, não chegar lá nem perto. Porque a Bíblia diz que a gente tem que fugir. Mas a gente também tem que pedir ao Senhor para não nos deixar cair em tentação. E livra-nos do mal. Amém. Livra-nos do maligno. Livra-nos do mal. Olha, é proteção, é orar por livramento. E às vezes a gente não está orando por essas coisas. E coisas estão acontecendo na nossa vida e a gente às vezes acha que Deus está sendo injusto. Mas a gente nem orando está. Nem em comunhão com Deus está. Então o Senhor Ele nos chama para orar, que através da oração é que Ele vai fazer coisas nessa terra. Sabe por quê? Porque Adão, quando pecou, ele entregou toda a autoridade para Satanás. Mas Jesus, quando Ele foi na cruz, Ele resgatou a autoridade e deu para quem? Para mim e para você. Ele deu autoridade para nós, para que nós exercêssemos essa autoridade aqui na terra. Então, muitas vezes, Deus só está esperando a gente exercer essa autoridade. Você exercer a sua autoridade na sua casa e você se posicionar em oração. Só está esperando a igreja se posicionar em oração e abençoar essa cidade, e abençoar esse bairro. E em nome de Jesus, dizer chega a violência no nome de Jesus. Para a violência nessa cidade, em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Tudo começa na oração. É na oração. As coisas começam no plano espiritual e depois elas se materializam. Então nós precisamos levar a sério a oração. A
Senhor, nos ensina a levar a sério a oração. Jesus, o verdadeiro ser humano, está governando o mundo em glória. Seus seguidores são chamados a refletir Jesus nesse mundo. Eu acredito que em oração, em conduta, em compaixão, em amor por vidas, em entrega ao propósito. Jesus já veio sabendo que ia morrer. E nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus. Senhor, não importa qual é o meu propósito. Eu quero me entregar. Nem que para isso eu tenha que passar por sofrimentos. Eu quero viver o propósito que o Senhor tem na minha vida. Amém. Aleluia. E hoje nós estamos construindo uma arca, né? Noé, ele construiu uma arca. Só que na arca ele salvou só a família dele e os animais, não foi isso? Todo mundo achou que ele estava ficando doido, que ele estava construindo uma arca. E que não tinha chuva, mas de repente a chuva veio e inundou tudo. E ele foi salvo, a família e os animais. Hoje também, eu e você, nós estamos construindo uma arca. Eu e você, o Senhor está nos chamando a construir uma arca. Mesmo que te chame de maluco, mesmo que ache que essa vida com Jesus não vai valer a pena, mesmo que digam que o teu propósito não vale a pena. Não, teu propósito vale a pena. Você está sendo chamado para construir uma arca. Em ganhar pessoas, colocar dentro dessa arca, trazer o máximo de pessoas que você conseguir resgatar para o Senhor Jesus. Para que essas pessoas não morram sem Jesus, não vão para o inferno. Para que essas pessoas também te ajudem a construir essa arca. Porque um dia o Senhor vai voltar. Um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade, amém? Ele vai levar a sua igreja. Aleluia, que maravilha fazer parte disso. E vai ser tão bom você chegar lá e você encontrar as pessoas que você ganhou para Jesus. As pessoas que você pregou o evangelho. As pessoas por quem você orou. Vai ser tão bom você como parte do propósito de Deus, amém? E é isso que o Senhor nos chama. Ele quer que a gente se posicione, que a gente construa essa arca. E eu quero com você agora te convidar a orar. Fique de pé.